E aí, gente, seguinte, essa aula aqui, para vocês não ficarem vendo a minha cara aí o tempo todo aí, ó, né? Eu vou tirar o vídeo e vou deixar só a apresentação, tá? E o áudio. E aí, se precisar parar aí no meio e eu aparecer, eu apareço, tá? Então, ó, um abração. Boa aula para vocês aí, tá? Oi, pessoas. Ó, nós aqui de novo. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então, seguinte, dando continuidade lá à revisãozinha geral nossa aí dos grupos de metazoários, né? E especificamente quem? Os grupos de vermes, né? Lembre-se que a gente tem, na verdade, dois grupos de vermes. Primeira coisa, então, nós estamos falando dos filos gerais, né? Então, pensou nos filos de metazoários, a primeira coisa que nós temos que fazer, ou seja, a primeira ideia que a gente tem que ter na nossa mente é como é que a gente identifica onde está o grupo. Então, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da zoologia geral, nós estamos falando de um dos filos, que é o primeiro filo que a gente chamaria de filo de vermes, né? Lembre-se que a palavra vermes, ela tem uma conotação, na verdade, meio que um apelido, né? Não existe, na verdade, a palavra vermes como uma denominação biológica propriamente dita, né? Os compêndios aí gerais de biologia clássica, colocam assim que verme, na verdade, é o nome que a gente daria a quem? A animais de corpo alongado, sem celoma verdadeiro, e que podem apresentar parasitismo, por exemplo, inclusive em animais vertebrados, inclusive humanos, né? De maneira que, se a gente voltar lá no nosso cladograma, a gente vai perceber que a gente só tem dois grupos que realmente têm isso, né? O grupo dos animais alongados, que nós chamamos de plateumintos, e o grupo dos animais alongados, que nós chamamos de nematóides. Ah, mas espera aí, e minhoca é alongado. Né? Antigamente existia um costume de qualquer coisa alongada era verme. Né? Na verdade, hoje seria mais cientificamente correto a gente dizer que quando um bicho é alongado, ele é vermiforme. Ou seja, tipo um verme, né? Mas os vermes mesmo, já que a palavra verme é meramente um apelido, ela se aplicaria, levando em consideração essa denominação biológica aí, em dois grupos. Então, nós temos dois filos, os 9 filos básicos, que a gente chamaria de vermes. Os vermes de corpo achatado e os vermes de corpo cilíndrico. Os vermes de corpo achatado seriam os plateumintos, né? Plateumintas. E os vermes de corpo cilíndrico seriam os animais que nós chamaríamos de nemátodos ou nematóides. Tranquilo? Beleza, então. Então, nesse caso, o terceiro filo, que é um filo importantíssimo, porque do ponto de vista evolutivo a gente já discutiu isso lá naquela nossa aula de cladística, né? Que quem quiser ver, entra lá no meu canal, quem vê cara não vê DNA, você olha lá que você vai encontrar uma aula lá sobre cladística. A gente vai ver que a origem do terceiro filo aí, né, a presença da mesoderma é que inaugurou a presença dos órgãos internos, né? Os primeiros órgãos e sistemas, né? Por isso que a gente passa a usar a denominação órgão-sistema a partir do filo dos plateumintos. Então, estudar plateuminto não é importante só porque causa doença, ou porque eles são um grupo de vermes que tem importância para a espécie humana. Eles têm importância do ponto de vista científico para a biologia como um todo. Por quê? Porque do ponto de vista animal, eles representam quem? O primeiro grupo. Os animais plateumintos atuais são descendentes de um dos primeiros grupos de animais que apresentaram uma estrutura já um pouco mais moderna, né? Uma estrutura mais derivada, uma estrutura já com órgãos e sistemas. Beleza? Então, esses vermes, esse primeiro grupo é chamado de vermes achatados, pelo fato de que o corpo deles é um corpo que evoluiu achatado dorso-ventralmente. O que quer dizer isso? Achatado de cima para baixo, como se fosse uma fita, né? Todos esses bichinhos aí, eles serão parecidos com umas fitinhas. Desde os parasitas aos que são de vida livre, né? Que para uma aula de zoologia geral como a nossa aqui, é o grupo que a gente vai focar principalmente nele, né? Uma aula de verminoses, ela será feita separadamente, mas assim, mesmo os parasitas e os de vida livre, em geral, eles têm o quê? A forma do corpo mais achatada, como você pode ver aí nesses vários exemplos aí, né? Certo? Tranquilão? Então, nós vamos bater um papo sobre quem? Em relação a esse primeiro grupo, que seria o grupo de vermes de corpo
achatados, que são os animais que nós chamaríamos de plateumintos ou plateumintes. Tudo bem? Então tá. Então vamos bater um papo em relação a esse grupo aí, né? Vou tirar minha cara bonita daqui agora, para não atrapalhar tanto a visualização de vocês aí. E vou ver o que é possível. Deixa eu tirar um pouquinho aqui esse videozinho. Então a gente vai ver aqui, ó, que os vermes achatados, eles são chamados assim porque a estrutura do corpo deles é extremamente simples. Eles são animais que apresentam órgãos, né? Já vão apresentar os primeiros grupos de órgãos, mas o corpo deles é achatado, né? De maneira que os órgãos estão distribuídos dentro de uma estrutura achatada. Esse achatamento, do ponto de vista evolutivo, foi interessante. Nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente falar sobre o sistema digestório, que permitiu uma proximidade maior dos órgãos internos à parede do corpo. Daqui a pouco a gente vai lembrar que esses animais não têm sistema circulatório, né? E nem sistema respiratório. Por isso que é interessante, do ponto de vista evolutivo, eles terem sido selecionados achatados, né? Os vermes, que a gente vai falar depois, que são os vermes de corpo cilíndrico, os nematóides, você pode observar aqui, por esse esquema do lado superior direito aqui, que a lombriga, que é esse bichinho representado no meio aqui, os nematóides, eles são pseudosalomados. Quem tiver dúvida sobre isso, volte lá naquela nossa aula de cladística, tá? A gente vai observar que alguém poderia dizer, olha, os nematóides, parece que eu estou lembrando, professor, eu já estudei isso. Os nematóides são animais que também não têm sistema circulatório nem sistema respiratório. Tudo é feito meio que por difusão. Então, por que eles necessariamente não foram selecionados pela seleção natural, também achatados? Porque, como eles são cilíndricos, eles produzem uma cavidade dentro do corpo. Daí vem a estrutura pseudosalomática, que ela é recheada de líquido. E como a difusão é muito mais rápida e mais fácil no líquido, tanto faz se os órgãos estão mais próximos ou não da parede do corpo, né? Então, para uma lombriga, apesar delas também terem difusão para fazer respiração e circulação, o fato delas terem os órgãos distribuídos dentro de uma camada líquida, né, uma cavidade preenchida por líquido, facilita a difusão. Já no plateuminto, que é o exemplo superior aí da planária, a gente pode observar que o corpo achatado, como esses animais, eles são acelomados, nós vamos relembrar daqui a pouco isso, quando for falar do sistema digestório, a gente vai ver que o corpo não é preenchido ele não tem cavidade, né? A característica típica de um animal acelomado, e o único grupo que você vai estudar são os plateumintos, eles têm órgãos dentro do corpo, só que esses órgãos se desenvolvem dentro de um recheio, né? A gente vai denominar esse recheio daqui a pouco. Esse recheio, ele não é líquido, ele é denso. Por isso que é muito difícil que esses nutrientes ou que moléculas atravessem de maneira rápida esse recheio líquido, esse recheio denso, né? Então é por isso que, ao longo do processo de evolução, os vermes achatados acabaram evoluindo mais eficientemente dessa maneira, porque eles não têm uma cavidade preenchida por líquido. Agora, os nematóides não, né? Tanto faz se o corpo deles for mais achatado ou cilíndrico, como eles têm uma cavidade líquida, a difusão é mais rápida. Tudo bem? Então tá. Esses vermes, então, plateumintos, são esses que a gente chamaria de corpo achatado. Eles serão classificados em 3 grandes grupos básicos, né? O grupo dos turbelários, representado pelas planárias, é aquele bichinho que todo mundo na biologia já ouviu falar. A gente pega a planária, leva para o laboratório, corta ela no meio, ela vira 2, e etc. Tá? Então, a planária é esse animalzinho simpático que a gente está vendo aqui, né? Ele é um bichinho que eles têm uma estrutura bastante simples, né? A gente pode observar aí pelo esqueminha do lado esquerdo aqui, os turbelários. Eles são representados por animaizinhos de vida livre, né? Eles são chamados de vermes de carona, né? Como eles fazem parte de um grupo onde a gente denomina algumas espécies como vermes, aí a gente chama as planárias de vermes. Mas eles, na verdade, não causam doença nem nada. São animais extremamente simples. Como você vê no esquema, não tem extremidades, não tem apêndices. A gente basicamente só consegue visualizar neles uma estrutura que é a estrutura dos ocelos. São essas 2 estruturazinhas na cabeça aí, que não são bem olhos exatamente, mas são olhos primitivos, são chamados de manchas ocelares, né? Os ocelos representam uma já apomorfia do sistema nervoso que a gente vai ver nesses animais, né? Então, diferentemente dos quinidários que têm uma rede nervosa difusa, esse grupo não, eles já têm um sistema nervoso, né? Rudimentar, muito simples, mas
é ele que inaugura a base do sistema nervoso dos animais. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, as planárias são animais de vida livre e a gente volta para elas daqui a pouco para bater mais um papo do ponto de vista zoológico em relação aos tubelários. Os trematóides, eles são um grupo que eminentemente é constituído de animais também achatados, representados por bichinhos semelhantes a esse que você está vendo aí, que são as facíolas. Então, esse bichinho vermelho de meio aí é uma facíola, né? Chamada especificamente facíola hepática, porque está associado com enfermidades relacionadas com os tecidos do fígado, né? E são animais que podem ser parasitas de animais vertebrados, né? Os trematódios, na sua grande maioria, são eminentemente parasitas, né? Daqui a pouco a gente vai definir um pouco isso, que é ser um parasita, né? E mais especificamente endoparasitas. Eles são representados por alguns grupos, dentre os quais alguns são mais importantes. As facíolas existem aí, e são vistas com frequência, mas os esquistossomos, né? Na verdade, os animais que nós chamamos de xistossomos, são trematóides extremamente importantes, né? Por quê? Porque em humanos, por exemplo, podem gerar a doença que a gente chamaria de esquistossomose, ou a barriga d'água, né? Esse bichinho denominado número 1, você está vendo aí no lado esquerdo inferior, e isso é um xistossoma, né? A gente vai observar que peraí, professor, mas ele não é achatado? Não, eles são, né? É que essa foto aí mostra, na verdade, um momento de reprodução, né? Onde você tem o macho e a fêmea, que está inserida dentro de um canal produzido pelo macho. Quando eles estão livres, eles são um pouco mais achatados, né? São animais bem pequenos, né? Atingem um pouco mais de 1 centímetro, e são endoparasitas que podem gerar enfermidades em humanos. No caso, por exemplo, a barriga d'água, né? Na aula de verminose lá, vocês vão falar um pouco melhor disso. O outro grupo é o grupo dos cestóides, ou cestoides. Os cestóides são representados pelos animais que a gente chamaria de tênias. O nome tênia é devido ao fato de que o gênero mais estudado é o gênero tênia, né? Como você está vendo aí 2 exemplos, a tênia solium e a tênia saginata. Ambas são chamadas de solitárias, né? As solitárias também estão associadas com um ciclo de enfermidade, né, de doença, e causam uma enfermidade chamada de teníase, né? A teníase, ela é produzida por um verme achatado, extremamente alongado, que na aula de verminose lá vocês vão ver um pouco melhor, são os vermes que nós chamamos de solitárias, né? Então, a doença da solitária você vai estudar como teníase, né? E é típica de animais também que são, em geral, parasitas, mais especificamente endoparasitas. Então, a gente vai ver que existem 3 grandes classes: tubelária, os tubelários, trematoda, os trematódios, facíolos esquistossomos, e os cestódios, ou cestodos, que são as tênias, né? Uma delas é de vida livre, são os tubelários. Por isso que, para a biologia de maneira geral, para a zoologia básica geral, o grupo mais importante para nós, que revela por que os proteomídeos são importantes para a biologia, é o grupo dos tubelários, né? Apesar da gente ter essa neurose de achar que eles são importantes só por causa de doença, né? Então, não é. Eles são importantes do ponto de vista zoológico geral e do ponto de vista evolutivo, como a gente vai ver daqui a pouco. Agora, a gente vai ter que lembrar também que as classes que são endoparasitas ou parasitas também são de suma importância, justamente por causa da relação desses animais com a espécie humana ou com animais que são criados pelo homem, né? Tudo bem. Entretanto, como as aulas de zoologia, em geral, elas apresentam uma separação para ficar mais fácil para o aluno entender quais são os grupos que causam doença, etc., numa aula específica de verminoses, vocês vão estudar essas classes específicas, né? Os trematódios e os cestódios, como sendo representantes importantes de animais que podem causar doença nos humanos, né? Então, guarde isso. Os vermes achatados, que são parasitas, são os trematódios e os cestódios. Agora, independentemente de nós gastarmos um tempo da gente não entrar aqui nisso, nessa aula, né? Nós temos que entender que, do ponto de vista evolutivo, ecológico, ser um parasita é nada mais nada menos que ter sido selecionado por uma estratégia de vida, né? O que é uma estratégia ecológica do parasitismo? É aquela estratégia na qual uma espécie, que é chamada de hospedeira, ela hospeda uma espécie que a gente chamaria de parasita, que usa
alguma fonte de energia, usa algo produzido pela espécie hospedeira. Como vocês já estudaram isso aí em algum outro momento em ecologia, em geral, não se selecionam parasitas que são letais. A seleção natural, ela meio que elimina da natureza parasitas letais, porque se o hospedeiro morre, o parasita também morre. Então, o parasitismo, em geral, é uma relação, né, em que o parasita e o hospedeiro convivem durante longos períodos. Por isso que se vocês vão ver nas aulas de verminose lá, que tanto os parasitas vermes achatados, como os platelmídeos, quanto os vermes cilíndricos, como os nematóides, que está sendo mostrado nessa figurinha aqui do lado inferior esquerdo, né? Isso é uma lombriga, enquanto na mão da pessoa que a gente vê do lado direito é uma solitária, né? Inclusive, se a gente fosse comparar com o macarrão, né? A gente veria nitidamente, que nojo. Mas é que os próprios médicos fazem essa comparação, né? A gente teria do lado direito, para quem está olhando para a tela, na mão, um macarrãozinho talharim. Esse talharim achatadinho seria tipicamente quem? Seriam platelmintos cestódeos. Essas são as solitárias. Do lado esquerdo, né, para quem está olhando para a tela, no canto inferior esquerdo, a gente tem aí um macarrão que seria mais um espaguetinho. Né? Esse espaguetinho seria o quê? Seriam os nematóides. Isso é a lombriga. Então, falou de macarrãozinho. Espaguetinho é nematóide. Achatadinho, talharim é tênis, solitária, platelmito, certo? Agora, independentemente disso, a gente vai ver que os parasitas, eles podem ser tanto ectoparasitas, que são aqueles que ficam do lado de fora do corpo, né, tais como os ectoparasitas hematófagos, que você já estudou, que se alimentam de sangue, ou outros tipos de parasitas que ficam do lado de fora do corpo, se alimentando de alguma coisa do hospedeiro. Mas os vermes, em geral, evoluíram como endoparasitas. Eles foram selecionados principalmente como endoparasitas. E os endoparasitas, eles são muito especiais, né? São uma categoria de grupos de seres na natureza que são muito estranhos, né? E que, na verdade, só existem por quê? Porque, por um acaso, são selecionados dentro do corpo de um hospedeiro, né? Na verdade, são mutantes, são espécies mutantes que, em outras condições, teriam sido eliminadas da natureza, né? Por um acaso, como esses grupos começaram a ter contato em algum momento na história evolutiva, né, entre as espécies lá no passado, eles acabaram evoluindo juntos, né, coevoluindo, né. Então, o endoparasitismo é um caso clássico de coevolução entre o hospedeiro e o parasita, né. Se a gente analisar, a gente observar que, do ponto de vista evolutivo, o que a gente esperaria que tornaria uma espécie uma forte candidata ao endoparasitismo, né? Uma série de coisas, né. Primeiro, não ser digerido. Não ser digerido quando é engolido, né? Então, por isso que esses animais, de regra, apresentam uma cutícula resistente ao suco gástrico, né? Se você engole um animal diariamente, ou muito frequentemente, a gente deve engolir, quando a gente está comendo, ovos de bichinhos, né? Mas então por que eu não morro todo, né? Por que eu não fico doente todo dia? É porque a gente dá a sorte, né, de ingerir ovos ou estruturas que são menos resistentes. E aí a nossa capacidade de digestão digere tudo. Né? Mas, assim, se uma espécie começou a produzir, por causa de algumas mutações, ovos ou estruturas resistentes, se ela, por um acaso, é engolida por alguém, já é um forte candidato a começar a estabelecer um ciclo, né, de permanência dentro do corpo. Por quê? Porque não vai ser digerido. Agora, só ficar lá parado sem digerir não garante nada. Por quê? Porque você pode engolir coisas que... Imagina, a criança engole uma bola de gude. Quer dizer que ela vai ficar lá dentro eternamente? Não, ela vai expelir essa bolinha de gude no outro dia nas fezes. Então, beleza. Ser resistente não quer dizer que vai ficar parado lá. Então, quando se originaram espécies com cutículas resistentes, mas também com alguma estrutura de fixação, isso acabou favorecendo que ficasse grudado lá, né, dentro do corpo do hospedeiro. E isso acabou favorecendo o início do estabelecimento de alguns ciclos. Agora, também não adiantaria nada ficar fixado e o bicho permanecer lá e morrer lá. Para que a continuidade do ciclo ocorresse, teria que haver o quê? A proliferação do parasita, né? Então, aquelas espécies que produziam poucos ovos também acabaram sendo eliminadas. Por quê? Porque imagine que um bichinho sobreviveu, ele é resistente, não foi digerido, está parado dentro do corpo do hospedeiro, mas ele produz 2 ovos.
Aí, absolutamente por acaso, um desses ovos pode nascer doente, outro ovo desse pode parar numa região do corpo que é menos propícia, pronto, morreu, acabou, não tem ciclo. Agora, aquelas espécies que produziam já espontaneamente muitos ovos, existe uma predisposição de a variabilidade genética produzir ovos resistentes e não resistentes, né? Então, aqueles ovos não resistentes vão embora, mas aqueles que por um acaso nasceram resistentes já, eles continuam. Então, a presença de uma grande quantidade de ovos e a presença de ovos resistentes, que a gente chama de ovos encistantes ou cistos, isso acabou possibilitando que uma série de espécies de animais, por um acaso, quando começaram a ser engolidas, né, por outros animais, começaram a estabelecer um ciclo que acabou evoluindo como um ciclo de endoparasitismo, né? Então é interessante, né? Numa aula de zoologia geral, mesmo que a gente não fale dos ciclos de parasitismo, é importante a gente entender que evolutivamente esses vermes, falando especificamente de quem? Dos trematóides e dos cestódeos, né? Eles representam mecanismos de coevolução que os plateumintos sofreram junto com os grupos de animais vertebrados, conforme eles foram se encontrando e se experimentando mutuamente ao longo da história da evolução das espécies. Certo? Beleza? Então é isso aí. Guarde isso, hein? Agora, importante do ponto de vista geral, né, zoológico, não quer dizer que é mais ou menos importante entender a zoologia básica dos plateumintos ou as verminoses. É importante entender os dois, mas não pode se deixar de lado essa estrutura básica, né? Se a gente fosse pegar a característica geral básica, a gente vai pegar sempre dos grupos que são de vida livre. Por quê? Ora, porque eles não estão respondendo a pressões seletivas específicas, né? Por exemplo, se a gente pegar uma tênia, né? Não dá para dizer que plateuminto é representado por ter 8 metros de comprimento e ter ganchos ventosos na cabeça. Não, isso é muito específico, foi selecionado dentro de um hospedeiro específico. Então, o ambiente, né, que selecionou os parasitas é um ambiente específico do hospedeiro. Então, cada tipo de relação hospedeiro-parasita vai selecionar um tipo de adaptação diferente. Então, as adaptações gerais são aquelas que a gente vai observar para os animais que são, para as espécies que são de vida livre. Ou seja, evoluíram sob pressões seletivas de características do ambiente, do ecossistema onde elas estão bem adaptadas. Certo? Então, tá. Nesse caso, para nós, importantes são os tubelários, as planárias, né? As planárias são pequenos animaizinhos, né? Que muita gente já pode até ter engolido planária quando foi num lago nadar e nem sabe disso. São animais que a gente olha para eles, a gente confunde, pensa que parece lesma, né? Mas, na verdade, eles são muito pequenininhos, são animais que atingem menos de 1 centímetro de comprimento. Se você vê nessa fotografia, no canto inferior direito aqui, você está vendo uma planáriazinha, né, em cima de uma pedra. Do lado, embaixo, na foto, você está vendo aí umas plantinhas. Sabe que diabo de planta é essa aí? Isso aí são briófitas. Professor, mas briófita não é musgo, não é aquela coisinha petitica, sem rodapé de florestas. Os botânicos odeiam isso, mas são as plantinhas bem pequenininhas, né, as briófitinhas. Então, imagina, olha o tamanho dessa floresta perto de uma planária. Dá para você ter noção da escala de tamanho deles, né? Então, são bichinhos muito pequenininhos, são de vida livre, então não causam doença nem nada. Então, o que eles fazem no mundo natural? Então, eles ficam perambulando, né? São animais aquáticos, via de regra são dulcícolas, e ficam perambulando aí nos rios, nos lagos, né? Sobre as pedras onde tem matéria orgânica. Eles ficam se alimentando basicamente de resíduos de matéria orgânica, colônias de bactérias, de fungos ou de musgo mesmo, né? São bichinhos que vivem aí, existem, estão na natureza e, apesar da gente não ver muito, fazem parte do mundo zoológico, são importantes, né? Eles têm o corpo achatado, como você pode ver aí pela foto. A gente não consegue visualizar neles muita estrutura, nenhum apêndice específico. A gente só vai conseguir visualizar aqui 2 manchinhas na região anterior do corpo, né, que a gente chamaria de região da cabeça, e eles têm essas 2 manchinhas que são, na verdade, células fotorreceptoras, né, que reagem à luz. Então, não é um olho propriamente dito, né? O mais correto seria a gente dizer um olho primitivo, um protótipo de olho, né? Na verdade, as manchas ocelares ou ocelos representam um dos primeiros projetos de receptores, de fotorreceptores, semelhantes àquilo que a gente vai chamar de olho propriamente dito nos outros animais, né? A gente viu lá que em quinidários existem células
fotoreceptoras que podem estar distribuídas, inclusive, no corpo dos quinidários, mas não na forma de uma estrutura ocular, né? Aqui esses seriam os primeiros, né? Ou pelo menos os que a gente evidencia nos bichos que são vivos hoje. Agora, eles são os primeiros animais numa série de coisas. Então, o que é importante chamar a atenção? São os primeiros a terem mesoderme. Então, são os primeiros animais que a gente chamaria de triblásticos, né? Que é a mesma coisa de dizer que são os primeiros animais que têm órgãos e sistemas. Então, não pode esquecer isso. Lá no cladograma a gente já viu que eles inauguram, na verdade, os órgãos e sistemas. São os primeiros animais a apresentarem uma simetria que possibilitou uma distribuição mais organizada desses órgãos, né? Uma simetria bilateral. Quando você estudou simetria, você viu que a simetria, existem organismos da natureza que podem ser assimétricos, somente os coloniais, as colônias não têm simetria definida, organismos que podem ser radiais, o que não é uma simetria que permite distribuir muito bem os órgãos, né? Já que você não tem uma extremidade específica do corpo. E acabou que, ao longo do processo de evolução, a simetria bilateral ela possibilitou uma distribuição organizada dos órgãos no corpo, né? Em duas partes que são como um espelho, né? Que são simétricas. Essa estrutura ela foi denominada de simetria bilateral. E ela acabou acompanhando a estrutura animal durante a maior parte da evolução dos animais, né? Não é casual que a maior parte dos animais da natureza serão bilaterais daqui para frente, né? Excetuando-se um ou outro grupo, onde você tem representantes que são radiais, como é o caso dos equinodermes, mas eles serão radiais na fase adulta, né? A gente vai ver lá nos equinodermes que na fase embrionária eles são bilaterais também, né? O que demonstra que a base genética bilateral ela continuou na história animal a partir dessa apomorfia que foi observada nos grupos de plateumintos. Então, lembre-se disso, o primeiro grupo que você vai começar a estudar é a geometria bilateral. E isso acabou favorecendo a distribuição mais específica dos órgãos, né? Certo? Beleza. A gente vai ver que eles são os primeiros a apresentar um sistema, realmente um sistema digestório. Lembre-se que dizer que um quinidário digere não quer dizer que tem sistema. Os quinidários eles apresentaram uma cavidade digestória, lembre-se disso, e não um sistema digestório propriamente dito, né? A gente vai ver que esse grupo é o primeiro a apresentar realmente uma estrutura, né, digestória. Eles apresentam um sistema digestório incompleto. Por quê? Porque só desenvolvem boca, eles não têm ânus. Então, tudo que entra por um buraco, sai pelo mesmo buraco? Sim. A gente brincando poderia dizer que eles comem e passam fax pelo mesmo buraquinho, né? Agora, esse buraquinho é chamado de boca. E é interessante observar que a boca ela não fica na região anterior do corpo, né, que seria a região da cabeça. A boca deles fica mais ou menos na metade do corpo, né? Por isso que na hora que a planáriazinha vai comer, ela para em cima da comida e ela consegue capturar a comida por um mecanismo. Além dessa boquinha, a gente vai ver que eles têm uma faringe, né, que é o início do tubo digestório, e essa faringe é protrátil. O que significa dizer protrátil? Ela é colocada para fora. Contrátil, para dentro. Protrátil, ela é colocada para fora. E essa faringezinha vira um tubinho que consegue pegar o alimento e levar para dentro do tubo digestório. Esse tubo digestório continua dentro do corpo, não na forma de um estômago. Eles não têm isso. Eles têm, na verdade, somente um grande intestino. Esse intestino, ele se ramifica tanto para a cabeça quanto para as partes posteriores do corpo. E ele se ramifica em ramos menores a partir desses ramos maiores. Isso que a gente diz que é um intestino multiramificado, ou intestino, em alguns lugares você vai ver escrito triramificado, porque tem um ramo anterior que vai para a cabeça e dois ramos posteriores que descem para a região posterior do corpo do bichinho, né? Então a gente vai observar que nesses bichinhos eles têm o corpo todo ramificado. Em todos os lugares do corpo, praticamente, o sistema digestório chega, né? E qual que é a lógica disso? A lógica disso é por causa do que nós já discutimos lá atrás. Eles são animais acelomados, né? Como eles são acelomados, os órgãos se desenvolvem dentro de uma massa específica do corpo. Essa massa, ela é uma substância de preenchimento. Lembre-se que nós já discutimos em outro momento que os poríferos apresentaram a primeira substância de preenchimento, que é o mesênquima. Depois a gente viu um tipo de mesênquima gelatinoso nos quinidários. E existe um mesênquima denso, né, que no terceiro grau a gente chamaria até de mesênquima denso, que, em geral, no nível do ensino médio, as pessoas ainda chamam de parênquima. Em alguns lugares você ainda vai ver isso escrito lá, né? Ou um mesênquima mais denso. Esse parênquima, ele é, na verdade, uma substância de preenchimento. O tubo digestório se desenvolve dentro dessa substância de preenchimento.
e fica lá, se desenvolve preso. Por isso que eles são acelomados, né? Eles não têm uma cavidade, né? E dessa maneira, o corpo achatado, ele favorece que, e tendo o intestino ramificado, que o intestino chegue em praticamente todas as partes do corpo. Por isso que quando o bichinho come, os nutrientes que se difundem a partir desse sistema digestório chegam em todas as partes do corpo e vão atingir praticamente todas as células, né? Inclusive as células epiteliais da região externa do corpo, né? Lembre-se, daqui a pouco nós vamos frisar isso, que esses animais, apesar de serem os primeiros a ter sistema digestório, eles não têm um sistema circulatório. A circulação dos nutrientes é feita por difusão ao longo do parênquima, né? E eles, assim como eles também não vão apresentar sistema respiratório. Mas são os primeiros a apresentarem esse sistema digestório rudimentar, típico de um animal acelomado. Não se esqueça disso. Eles são os primeiros. É interessante observar o seguinte, que a evolução do sistema digestório, que ela é muito importante, por quê? Porque ela possibilitou a elaboração melhor dos nutrientes, né, a quebra de moléculas mais complexas, etc., ela gera um efeito colateral, né? Se a gente pergunta assim, comer é bom? Ah, comer é maravilhoso, só vejo vantagens em comer. Tá, mas e qual seria a desvantagem de comer? Ah, não, a desvantagem de comer é engordar. Engordar, a gente sabe que é um mecanismo de guardar a energia que os animais têm, né? Nós, mamíferos, por exemplo, engordamos porque comemos calorias em excesso, então o corpo guarda. É como se a espécie estivesse esperando um período de falta de comida, né? Um inverno, e vai guardando comida, né? É irônico que a gente fica a vida inteira esperando o inverno chegar e acaba que nunca chega, né? Por isso que a gente acaba acumulando as sacolinhas de banha ou de triglicerídeos, de gordurinha, né? Mas engordar não é uma desvantagem de comer. Qual que seria a desvantagem, então, de comer? Ah, não, são as fezes. A gente não pode confundir, né? As fezes, fazer cocô, não é uma desvantagem, não é um problema, né? Na verdade, é espetacular, né? Eu costumo dizer para os alunos que cocô é delícia, é maravilha. Tanto é que a gente coloca o cocô, né, ressecado no pé da planta, a plantinha chupa ele e produz fruto, produz estrutura nova, né? A gente aqui não pensa nisso, mas a planta ela chupa o cocôzinho e produz cocô sabor maçã, cocô sabor banana, cocô sabor batatinha, e a gente não pensa nisso, né? A gente só muda o nome de cocô para adubo, mas no final das contas o cocô ele não é ruim, né? Ele é matéria orgânica que não foi digerida, né? E volta para o ambiente para fazer parte das cadeias ecológicas. Então, se engordar não é o problema de comer e não é o cocô, qual é o problema? É a excreção. Então, onde que está o grande problema, né? Quando a gente digere, a gente quebra moléculas complexas e libera radicais livres. E esses radicais começam a intoxicar o organismo. Por isso que um organismo que apresenta um processo de digestão mais complexo, se ele não tem uma forma de jogar esses radicais livres fora, muito provavelmente ele entra em colapso, o sistema para de funcionar. Por isso que os cientistas acreditam que o sistema digestório ele evoluiu inicialmente em grupos ancestrais dos proteominos. E junto com ele foi selecionado também o primeiro sistema excretor. Por quê? Porque é provável que as espécies que começavam a processar moléculas complexas de alimentos mais complexos, produzindo uma grande quantidade de radicais livres, intoxicando o corpo e que não conseguia eliminar, de alguma maneira, foram desaparecendo ao longo do tempo, né? Não tiveram eficiência. Aquelas que, por um acaso, apresentavam algum tipo de estrutura que permitia jogar fora esses metabólitos, de alguma maneira, como, por exemplo, por difusão, acabaram sendo selecionadas positivamente, né? E é por isso que os proteominos, apesar de não terem um sistema circulatório nem respiratório, né, junto com o sistema digestório, foi selecionado também um sistema de jogar fora o lixo que é produzido. Por isso que eles são os primeiros a apresentar o sistema excretor, né? Esse sistema excretor, como você vê do lado esquerdo aqui da foto, ele é representado por um conjunto, na verdade, de pequenas estruturas ramificadas. Essas estruturas, elas são chamadas de células flama ou protonefrídeos. E elas se ramificam ao longo de todo o corpo, né? E elas se ramificam produzindo pequenos poros que saem na superfície do corpo, na região dorsal do corpo da planária, né? Esses pequenos poros são os poros por onde é liberada a excreta desses animais. Então, as células flama, como são mostradas aqui no zoom aqui do lado direito, na verdade são pequenas estruturas coletoras de metabólitos, né? Então, conforme
o sistema digestório vai liberando por difusão no parênquima os metabólitos, os radicais livres, esses metabólitos, né, eles iriam se concentrar dentro do parênquima e intoxicar o corpo. Só que como eles encontram no meio do caminho, também distribuído no parênquima, essas células, elas têm uma região coletora que ela acaba absorvendo esses metabólitos, né? E acaba concentrando esses metabólitos dentro desses pequenos tubos. Agora, é uma mera questão de concentração, né? Qual que é a tendência natural da difusão? É sair de onde está mais para onde está menos concentrado. Em um determinado momento, a concentração interna dos tubos está maior do que a externa. Então, eles começam a expelir espontaneamente as excretas, né? Principalmente íons amoníacos, né? Ou moléculas básicas, né? Com base amoníaca, que acabam sendo liberadas para o ambiente e aí acabam se dissolvendo na água. E dessa maneira, eles estão comendo de um lado e estão excretando permanentemente do outro. Então o xixizinho da planária sai pelas costinhas dela. Sim, por pequenos poros, a gente chamaria de poros excretores, certo? Eles também representam o primeiro grupo onde a gente vai ver um sistema nervoso, propriamente dito, né? Esse sistema nervoso, ele segue uma estrutura bilateral e ele é um sistema nervoso que ele é chamado de ganglionar. Por que ganglionar? Porque ele forma nódulos onde se encontram os ramos de neurônios. Todo sistema nervoso que forma nódulos, esses nódulos são chamados de gânglios. E eles se segmentam e se ramificam pelo corpo dos animais. Você vai dizer assim, peraí, mas o nosso é assim. Sim, a maioria dos animais que evoluiu a partir dessa estrutura básica, né, que começou há mais de 550 milhões de anos com os ancestrais dos portoninos, produziu uma estrutura de sistema nervoso ganglionar, né? Isso funciona razoavelmente bem, porque neurônios se encontram em um determinado ponto, que seria uma subestação de retransmissão nervosa, né? E essa subestação retransmite ramos para outras partes do corpo, né? Essas estações de encontro são chamadas de gânglios, daí ser chamado de sistema ganglionar. Agora é interessante observar que o primeiro sistema ganglionar que a gente vai ver, que é o sistema nervoso típico dos animais invertebrados, né? Por quê? Porque derivou a partir dessa base que começou lá nos ancestrais dos portoninos. Se a gente pegar uma planária, a gente vai ver que a tendência desse sistema, diferente da nossa, que somos cordados, vertebrados, se você parar para pensar, o seu sistema nervoso ele é ganglionar, só que ele está passando pela sua barriga ou pelas suas costas? Pelas suas costas, ele está na região dorsal, né? Quando a gente for estudar os cordados, você vai lembrar que os cordados têm um sistema nervoso dorsal. É uma diferença da estrutura dos cordados, né? Mas aqui nos primeiros grupos de invertebrados que têm sistema nervoso, a gente vai ver que a tendência desse sistema, ele é ganglionar, mas ele forma gânglios que se distendem por onde? Pela região ventral. Você pode ver na figurinha do lado direito aqui embaixo que o sistema nervoso, os cordões nervosos, eles trafegam por baixo do sistema digestório. Você percebe isso? Ou seja, na região ventral. Daí ele ser chamado de sistema nervoso ganglionar ventral. E essa é a base do sistema nervoso da grande maioria dos animais invertebrados. A gente vai ver uma diferença ou outra, né, na morfologia do corpo, mas de maneira geral os invertebrados acabaram herdando o sistema ganglionar ventral típico, né? Que a gente só vai ver que vai mudar onde? Nos grupos de cordados, né? Os animais vertebrados vão apresentar um sistema nervoso ganglionar, porém dorsal, de anatomia dorsal. A maioria dos invertebrados vão seguir mais ou menos esse padrão que a gente está vendo aqui, né? As planárias, como são animais muito primitivos, elas não vão apresentar um cérebro, propriamente dito. Mas como elas têm uma concentração, né, o primeiro grupo na qual a gente vê uma concentração de gânglios na região da cabeça, a gente costuma dizer que eles são os primeiros animais a apresentarem uma centralização do sistema nervoso, né? E eles apresentam um certo grau de encefalização. O que é encéfalo? Desenvolvimento de um cérebrozinho. Então, a gente poderia dizer que o primeiro cérebrozinho primitivo que a gente vai ver começou a se originar onde? Nesses grupos. Ele se distende por dois ramos que se interligam, né, na região ventral. Esses dois cordões ventrais, eles se interligam como produzindo uma pontezinha, né, por interligações internas que a gente chamaria de comissuras nervosas. E na região da cabeça eles apresentam duas ramificações que vão para a cabeça produzir exatamente quem? Exatamente os ocelos, né? Então os ocelos, ou as manchas ocelares, que são os olhos primitivos,
são pequenas manchas que recebem luz através de células fotorreceptoras e levam essa luminosidade para os ramos, para o interior da cabeça do plantelmintozinho, né? Então, por isso que esses animais têm a reaçãozinha. Eles têm quimio-reação, eles têm fotorreação, mas não quer dizer que produzem imagem, né? Eles provavelmente não enxergam imagem nenhuma. Eles conseguem perceber claro, escuro, né? Lembre-se que o processamento da imagem não tem a ver com o olho ser capaz de reagir à luz, mas sim a capacidade do cérebro de processar a imagem, certo? Então, lembre-se disso, são os primeiros a apresentar um sistema nervoso ganglionar ventral. Apesar deles serem os primeiros a apresentarem sistemas, né, esses sistemas aí que a gente acabou de falar, esses animais eles não têm sistema circulatório e nem respiratório, né? Porque eles têm uma estrutura muito simples, né? São muito primitivos e tanto a respiração quanto a difusão de nutrientes é feita através de um processo principalmente de difusão, né? A respiração ocorre por difusão pela pele, né? De gases pela pele, então onde tem mais oxigênio externamente há uma tendência de entrar e conforme a respiração ocorre durante pequenos momentos, né? Muito rápidos, a concentração de CO2 dentro do corpo é um pouquinho maior, ela tende a se escapar pela pele, né, por um mecanismo de difusão. Então, são animais que, apesar de serem interessantes, representarem a história evolutiva dos animais, em geral, eles são animais ainda bastante primitivos, certo? Certo. Se comparado com as apomorfias que a gente vai ver nos grupos posteriores. Tudo bem. Tá, e o que esses animais, como é que é o ciclo de vida deles, né? Não, as planáriazinhas são animaizinhos que vivem perambulando aí pelos lagos, né, pelos rios, e a gente costuma dizer que o ciclo de vida delas é marcado por um padrão de reprodução de dois tipos, né? Um deles, na verdade, nem é considerado um padrão de reprodução propriamente dito. Os cientistas descobriram que é possível a gente pegar uma planáriazinha e cortar em duas partes, dependendo do corte, e isso não quer dizer que isso vai acontecer sempre, mas, em geral, se você cortar em duas partes, isso vai depender de onde você cortou, da quantidade do sistema nervoso que restou, né? Se os gânglios que sobraram ali são capazes de regenerar produzindo gânglios cerebróides novos, né? Então, se você cortar, essas duas partes podem se regenerar e elas podem produzir duas planárias. Em geral, uma menor, outra maior, ou duas pequenininhas, né? Agora, tem vezes que isso não vai dar certo e laboratorialmente é mais fácil visualizar isso. Não quer dizer que na natureza, é relatado que no mundo natural isso só pode ocorrer também em algumas situações, mas é algo que é muito mais da didática biológica de observar. Como isso produzia dois indivíduos meio que quase que clones, né? Acostumou-se a dizer que é uma forma de reprodução, é uma forma de reprodução assexuada, como se esses animais sofressem uma forma de bipartição, né? Ou de divisão binária, né? Ou seja, eu tenho, na verdade, dois bichinhos iguais ao primeiro, né? Mas isso aí é um detalhe. Como é uma divisão de partes iguais, isso não aumentaria muito a variabilidade genética no mundo natural, né? Então, para que as espécies tenham evoluído como evoluíram, muito provavelmente elas não dependeram desse mecanismo, né? Elas dependeram de um mecanismo que existe mistura, ou seja, o aumento de variabilidade genética. E não há mecanismo mais barato para mistura, como nós já discutimos antes, do que a reprodução sexuada, né? Então, a reprodução sexuada é o mecanismo que garantiu a esses animais um aumento da variabilidade genética. Nesse caso, esses bichinhos apresentaram um padrão. Via de regra, a gente vai observar que eles são monóides. O que quer dizer monóides? Eles têm aparelho reprodutor masculino e feminino no mesmo bichinho. Lembra? Macho e fêmea está em um indivíduo, né? O que significa isso? Significa que o animal macho e fêmea estão no mesmo animal. Como você pode observar na figura do lado direito, a planáriazinha, ela desenvolve um sistema reprodutor, né? Eles são os primeiros animais a terem um sistema reprodutor propriamente dito, né? Não estou dizendo que eles são os primeiros a reproduzirem, né? Mas eles são os primeiros a produzirem gônadas. O que são gônadas? Os órgãos reprodutores, né, mais elaborados. E a gente vai ver aqui que no mesmo bichinho ele tem vagina e pênis no mesmo animal, né? Ou então o bichinho pode se autofecundar. É provável que sim, mas a autofecundação não aumentaria a variabilidade genética, né? O que a gente vai ver é que,
apesar deles serem hermafroditas, ou seja, deles serem representantes de espécies monóicas, que têm os dois aparelhos reprodutores no mesmo animalzinho, né, eles acabam aumentando a variedade genética, misturando material genético entre dois organismos. Então, quando chegar a época de reprodução, o que acontece? Esses bichinhos começam a ficar mais excitados, né, por causa dos hormônios e da própria disponibilidade de comida, e eles começam a se esfregar, e quando se encontram uma bundinha com a bundinha do outro, eles têm um pequeno orifício. Esse orifício é chamado de poro genital, e é por esse poro genital, o átrio genital, que eles acabam se acoplando. E ao se acoplarem, as duas planáriazinhas vão se fecundar mutuamente. Por isso que a gente vai dizer que eles têm fecundação cruzada, né? Lembre-se, nós já discutimos isso lá atrás. A fecundação cruzada é um tipo de fecundação dupla que ocorre entre animais ou entre representantes de espécies monóicas. Ou seja, quando eu tenho dois bichinhos que apesar de serem hermafroditas, eles estão misturando material genético, nós temos uma fecundação que ela é cruzada. Lembra disso? Beleza. Então, eles conseguem se fecundam mutuamente, são duas fecundações, né? E ao se fecundarem, né, a fecundação é interna, e eles vão produzir alguns zigotos, em geral uns de 5 a 8 zigotinhos, e esses zigotinhos, eles ficam guardados dentro, esses ovinhos fecundados ficam guardados dentro de cápsulazinhas gelatinosas, que podem ser acopladas ao corpo do bichinho ou ficarem grudadas, por exemplo, numa plantinha ou grudadas no substrato, como você está vendo na figurinha do lado direito, né? De um jeito ou de outro, depois de algumas semanas, essas cápsulazinhas eclodem e os bichinhos saem prontos de dentro dessas pequenas cápsulas, né? Em geral, são produzidos 5 a 8 filhotinhos de cada planáriazinha, né? E isso caracteriza um tipo de desenvolvimento que, apesar de ser na água, ele não é um desenvolvimento marcado pela presença de uma larva que sofre transformação, metamorfose. Na verdade, ele é direto, né? Por quê? Porque o bichinho já se desenvolve diretamente, sem passar por uma fase larval, né? E é assim que esses bichinhos continuam existindo na natureza e estão aumentando a sua variabilidade genética, né? Então, pessoas, é o seguinte, esses bichinhos, eles são bichinhos simpáticos, né? E que a gente tem que ter uma noção, né, da existência deles. É claro que muitos alunos ficam preocupados com a parte aí das doenças, etc., mas num outro momento isso pode ser discutido numa aula específica sobre verminoses, né? Então é o seguinte, olha, com uma revisãozinha geral, está muito bom, está ótimo, guarde isso aí, que você será um menino bastante bem informado sobre quem são os bichinhos plateumintos, certo? Ó, um grande abração para todo mundo, tchau, até a próxima aulinha. E só para você não esquecer da minha cara, né? Eu vou aqui bater um papo só para falar tchau para vocês, certo? Então é o seguinte, ó, a gente depois vai ter uma aula aí complementando com os vermes de corpo cilíndrico, tá? E vocês vão poder desenvolver algumas atividades aí com base nesse bate-papo aí sobre os plateumintos, certo? É claro que você vai complementar isso aí com uma aula de verminoses, né? Onde você vai ter noção das características básicas dos vermes, tanto plateumintos quanto nematóides, que acabam tendo relação com a espécie humana. Certo, pessoas? No mais, então, é isso aí. Até mais. Um beijão para todo mundo.